Salve, querida amiga, querido amigo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Língua Ativa, Estude com o Rod. Eu fiz um vídeo anteriormente, um vídeo pequeno, tratando da necessidade da mudança do nome do canal. Inicialmente nós tínhamos Estude Literatura com o Professor Rod. Devido ao fato de incluirmos outros temas ao longo do tempo, como estudos gramaticais, interpretação intrínseca de textos, correção de provas de vestibular, e vamos até colocar correção de provas de concurso, nós achamos por bem, então, alterar o nome do canal para Língua Ativa, mostrando que a língua é um elemento ativo que está presente em todas as situações do nosso dia a dia. Seja, então, por intermédio do estudo da língua formal, do registro formal da língua, do registro chamado registro culto, ou seja, pelo registro cotidiano. Nós sempre estamos utilizando a nossa querida língua portuguesa. Então, aí a necessidade da alteração do nome do canal, porque nós incluímos todos esses usos da língua portuguesa nos mais diferentes contextos. Então, sejam muito bem-vindos aí ao canal Língua Ativa Estude com o Rod. Muito bem. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de também se inscrever no canal, de ativar o sininho para notificações de novos vídeos e deixar, sobretudo, seu comentário e sua pergunta, sua questão. Prometo que todos serão respondidos com muito carinho. Vamos lá, então? Hoje nós partiremos para a correção da prova da FUVEST de Literatura, segunda fase da FUVEST, ano de 2023. Na primeira correção, nós fizemos a correção de gramática e interpretação de textos. Hoje nós partiremos, então, para as últimas 4 questões. São 10, corrigimos 6. Vamos corrigir, então, mais 4 questões de literatura agora, da FUVEST, segunda fase, ano 2023. Vamos lá, meus queridos? Vamos lá, então. Vou projetar a prova da FUVEST aqui para vocês, então. Olha aí, muito bem. Inicialmente, eu já percebo que eu tenho aqui um poema do Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra foi um grande poeta do barroco brasileiro. Gregório de Matos Guerra tem comumente uma divisão de poesia em poesia lírica, poesia sacra ou religiosa e poesia satírica. E daí os desmembramentos. Outros preferem falar numa poesia lírico-amorosa, lírico-religiosa, lírico-filosófica e uma poesia satírica. Muito bem, independente da maneira como a obra do Gregório de Matos é subdividida, interessante anotar que ele tem alguns temas bastante interessantes. Então, homem típico do século XVII no Brasil, o Gregório de Matos Guerra é um indivíduo que está ali no meio das grandes dúvidas, dos grandes embates do barroco, enfim, e ele vai tratar desse tema aqui nesse poema, que é um dos poemas mais conhecidos do Gregório. Vamos lá, então. Questão de número 7. Leia o poema e responda à questão. Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido. Me despeço, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Muito bem. Então aí nós notamos um Gregório de Matos Guerra barganhando o perdão dos pecados com Deus.
Está ali dizendo que pecou, mas não é porque pecou. Ele pecou para dar oportunidade para Deus demonstrar a sua grande misericórdia. Então aí há uma sacanagem aí por parte do Gregório de Matos Guerra em relação àquilo que ele vai cobrar de Deus. Não é? Ele tenta enganar, ele tenta convencer, ele usa de raciocínio, ele usa de silogismo, ele tenta então a todo custo ganhar o perdão pelos pecados. Muito bem. As questões envolvendo as subquestões envolvendo a questão 7 estão aí. Neste conhecido soneto de Gregório de Matos, o eu lírico, visando ao convencimento de seu interlocutor, Deus, se vale de um rebaixamento retórico com relação a Deus. Ou seja, nesse momento aí ele se coloca um pouco menor do que Deus, não é? Ele tenta se colocar, então, ali numa posição em que ele é uma vítima das circunstâncias. E a subquestão A diz assim: para qual atributo divino eu lírico apela nos quartetos? Justifique com base no texto a sua resposta. Muito bem. Ele vai apelar aqui nos quartetos para um atributo divino, que nós vamos ver justamente agora. Olha lá. Então aqui eu tenho os quartetos do poema do Gregório. Muito bem. Aqui nos quartetos, deixa eu deixar mais bonitinho isso aqui pra gente. E agora vamos colocar mais bonitinho aqui para a gente poder fazer essa análise. Bem, ainda não está bom. Agora ficou um pouquinho melhor. Muito bem, eu tenho aí. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência. Olha aí. Então ele vai falar de uma qualidade divina que é a clemência, da sua alta clemência. Me despido, eu me despeço, eu não preciso de tanto. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar. Então não precisaria de uma alta clemência, mas só do perdão. E ele continua, perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, se Deus se ira, se Deus fica nervoso, chateado com tanto pecado, abrandar-vos sobeja, basta um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, olha, novamente ele vai falar do perdão, né? Vos tem para o perdão lisonjeado. Como que, na verdade, o pecado pode provocar a lisonja em relação a Deus? Ora, justamente pelo fato de que, se Deus demonstra que ele é perdoador, então ele demonstra a sua alta clemência. Ele demonstra aquilo que no livro sagrado se diz que Deus é misericordioso, clemente, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência e em verdade, né? Está sempre pronto a perdoar. Então aí o Gregório ele vai apelar então para o perdão divino. E será que ele consegue? Aí que está a grande questão, né? Será que o Gregório vai conseguir esse perdão divino? Muito bem, vamos lá para a resposta, então, a essa questão. Venham junto comigo, vamos lá. Olha lá. Para a questão 7, na A, eu tenho: o eu lírico vale-se da misericórdia divina, do poder de perdão de Deus, conforme comprovam os quartetos do soneto em questão.
piedade divina promoveria o perdão dos pecados do eu lírico, o qual barganha essa remissão por meio de lisonjas para com o Criador. Eu sou pecador, mas eu sou muito pecador. Portanto, se eu sou muito pecador, eu mereço mais perdão do que qualquer outro. Como comprovam os 2 últimos versos da segunda estrofe, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Muito bem. Vamos agora para a questão B da prova. Então, a subquestão B da prova traz o seguinte para nós. Ao se dirigir a Deus, o argumento do qual o eu lírico lança a mão se apresenta em forma de silogismo, ou seja, um raciocínio estruturado a partir de 2 premissas, com base nas quais se deduz uma conclusão. Na folha de respostas, descreva com as suas palavras as premissas e a conclusão presentes nos tercetos do poema. Agora, nós já vamos então para os tercetos. Nós estamos saindo aqui dos quartetos e caminhando para os tercetos. Dessa forma, nós temos um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Muito bem. Então, nos tercetos, então, há uma tentativa de argumentar com Deus também por meio de premissas, há um silogismo ali, um raciocínio lógico, tentando argumentar com Deus, então, para que ele consiga o perdão dos seus pecados, não é? Muito bem. Na folha de respostas, nós tínhamos, então, o seguinte. Nós tínhamos lá, primeira premissa. Então, a primeira premissa é: se o pecador arrependido como ele, e como indica a parábola da ovelha desgarrada e cobrada posteriormente por seu pastor, traz prazer a Deus, essa é a primeira premissa. Então, o pecador traz prazer a Deus quando ele volta, quando ele abandona o seu pecado, assim como a ovelha perdida e desgarrada que retorna e é cobrada, portanto, por seu dono, ela retorna ao redil. Traz prazer a ele também. A segunda premissa: eu sou esse pecador. E lá, na folha de respostas, e nós temos um e se. Então, e se eu, ou seja, o eu lírico, sou esse pecador, ou seja, essa ovelha desgarrada, qual será a conclusão? Logo, eu mereço ser perdoado. Assim como a ovelha desgarrada deve ser trazida de volta ao redil. Aí, meus queridos, é que reside uma grande questão. Aí reside uma grande questão. Ou seja, né, nós levamos em conta o fato de que ele está pedindo perdão para Deus. Aparentemente, ele tem razão. A gente quase que compra a ideia dele. Onde está o erro do argumento do Gregório de Matos? Por que esse erro se torna, portanto, um silogismo, uma ideia enganosa? Pelo fato de que dentro do contexto sacro, dentro do contexto judaico-cristão, a ideia do perdão do pecado em si, para o pecador contumaz, há um certo momento que ele já não receberá mais o perdão. O pecador contumaz, o pecador que peca deliberadamente, ele não teria o direito do perdão do pecado. Muito bem. O segundo elemento é colocar Deus à prova. Diante da visão judaico-cristã ainda. Ele está colocando Deus à prova. Porque ele está falando: eu sou oportunidade, Senhor.
de você demonstrar que você é perdoador, né? Tá aí, muito bem, tá vendo? Então ele tenta enganar, ele barganha com Deus, ele usa esse raciocínio silogístico, uma tentativa enganosa, uma tentativa deturpada de ganhar o perdão dos seus pecados. Mas inicialmente a gente quase que compra a ideia dele. Muito bem. Vamos lá para a questão de número 8? Vamos lá, então. Muito bem. Continuando aqui, nós temos a questão de número 8, que é um poema, um romance aí, né, da Cecília Meirelles, o famoso Romance da Reflexão dos Justos. Nós temos aí, então. Leia os versos e responda à questão. Ambição gera injustiça. Injustiça, covardia. Dos heróis martirizados, nunca se esquece a agonia. Por horror ao sofrimento, ao valor se renuncia. E à sombra de exemplos graves, nascem gerações opressas. Quem se mata em sonho, esforço, mistério, vigília, pressas? Quem confia nos amigos? Quem acredita em promessas? Que tempos medonhos chegam depois de tão dura prova? Quem vai saber no futuro o que se aprova ou reprova? De que alma é que vai ser feita essa humanidade nova? Muito bem, a Cecília Meirelles, ela constrói esse grande livro que é o Romanceiro da Inconfidência, depois de algumas viagens que ela faz às cidades históricas de Minas Gerais e pesquisando a Inconfidência Mineira. Então ela traz de lá todos esses elementos envolvendo a Inconfidência Mineira. Ela viu muita coisa ali, né? Enfim, em loco, muitos depoimentos, ela ouviu muitos depoimentos, ela viu, então, alguns elementos ainda ligados à questão da Inconfidência Mineira, o que a fez, então, produzir essa grande obra chamada Romanceiro da Inconfidência, composto, então, de inúmeros, vários romances aí, que é o tipo de poema de caráter medieval, medida ainda, diria o Camões, medida velha. Nós temos versos que são redondilhos, né? Aí, por exemplo, ambição gera injustiça. Então aí nós temos, né? Aí, só fazer a separaçãozinha para nós notarmos que são versos redondilhos. Ambição gerim. Aqui nós temos uma elisão. Terminou com vogal aqui, né? Começou com vogal lá. Opa, aqui falta o i, né? Injustiça. O i vai junto aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, levando em conta que a última sílaba, que é tônica, que é átona, não é contada. Nós só contamos até a última sílaba tônica, né? Então, que é essa aqui, uma sílaba forte, a última sílaba forte, portanto, e a sílaba tônica nós contamos, mas a átona, que é essa aqui, ela simplesmente não é contada, né? Pois bem, assim como injustiça, covardia, 7 sílabas poéticas e por aí vai, né? Então nós temos uma redondilha maior aqui. Então nós temos versos de influência medieval. Muito bem. Versos de influência medieval. A Cecília Meirelles, ela
foi muito apegada à cultura lusitana. Então ela traz das cantigas, por exemplo, ou dos romances de cavalaria, algumas influências. É o que acontece aqui, então, com o romanceiro da Inconfidência. Pois bem, então nós vamos aí ter também duas subquestões para a questão 8. A nos pergunta: como se articula a sequência ambição, injustiça e covardia, formada no poema com o episódio fatal de Tiradentes? Ela vai falar de muita coisa interessante aqui. Vai falar da ambição, que gera a injustiça gerando, portanto, a covardia, os heróis martirizados, né? Desses nunca se esquece a agonia, por horror ao sofrimento, ao valor se renuncia. Muito bem, e depois ela vai continuar dizendo: e à sombra de exemplos graves nascem gerações opressas ou opressas. Quem se mata em sonho, esforço, mistério, vigília, pressas? Então aí alguns se tornam mártires diante da Inconfidência Mineira. E quem se tornou mártir diante da Inconfidência Mineira? Justamente o Tiradentes, apontado ali na A. Então, como que essa sequência ambição, injustiça e covardia se articulam no interior desse romance? Vamos lá, então, para a possível resposta. Muito bem, aí no poema 59, ou da Reflexão dos Justos, na subquestão A da questão 8, nós temos então a articulação de ambição, injustiça e covardia da seguinte maneira: o Brasil, na época, colônia de Portugal. Era um momento em que Portugal encontra ouro no Brasil, muito ouro, ouro das Minas Gerais. Isso contribuiu muito com a ambição de Portugal, que passou a cobrar impostos cada vez mais extorsivos do Brasil. Isso é ambição. Essa ambição, por conseguinte, gera injustiça. E a morte de Tiradentes, infelizmente, foi silenciada, porque mesmo os amigos, os companheiros inconfidentes, não levaram isso em conta, não lutaram para que ele fosse libertado. Então aí eu tenho a covardia dos demais. Então, a possibilidade de resposta para essa questão poderia ser: no contexto do Brasil colônia do século XVIII, o ouro encontrado nas Minas Gerais assodou a ambição, ou seja, acelerou essa ambição da metrópole Portugal, que exigia de sua colônia, o Brasil, cada vez mais impostos. Chamamos lá derrama, o quinto, enfim, né? Essa repressão portuguesa, uma injustiça no caso, gerou uma revolta colonial, a famosa Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, que logo foi reprimida pela metrópole Portugal. O único punido com a morte foi o mártir Tiradentes, para alívio da metrópole e covardia de seus companheiros inconfidentes, que se silenciaram, que nada fizeram diante do fato. Pois bem. E aí, nós vamos lá para a questão B, a subquestão B aí da 8. A subquestão B traz o seguinte para nós: a voz lírica interroga quais serão as consequências dos acontecimentos bárbaros da história sobre as novas gerações, porque essa é uma reflexão dos justos. Então, há uma série de questionamentos a partir da segunda estrofe, dizendo: e à sombra de exemplos graves nascem gerações opressas. Quem se mata em sonho, esforço, mistério, vigílias, pressas?
Quem confia nos amigos, quem acredita em promessas, que tempos medonhos chegam depois de tão dura prova? Quem vai saber no futuro? O que se aprova ou reprova? De que alma é que vai ser feita essa humanidade nova? Pois bem, se a história ela serve então como exemplo para as gerações futuras, que tipo de exemplo a covardia dos demais inconfidentes poderia legar, passar, deixar de herança para as novas gerações? É isso o que a subquestão B quer saber. Vamos lá então para a correção? Pois bem, nós temos aí: gerações futuras se empenharão por valores capazes de gerar benefício para toda a sociedade. Muitos quererão lutar em prol de benefícios sociais. Não obstante, esses valores serão conquistados à custa de muita luta. Frente à necessidade de mobilização social, tais gerações se depararão com a inércia e a apatia de muitos de seus companheiros. Essa é a reflexão dos justos, pois são esses que lutam em prol de valores essenciais, como a justiça, a coragem e a ausência de ambição, enquanto os demais ficam totalmente calados, ficam apáticos diante de tudo isso. Muito bem, aí o dado interessante de tudo isso é que a Cecília Meirelles ela continua a utilizar aquilo que nós vamos chamar então de nacionalismo crítico, não é? Que ela aprendeu ali com os grandes autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o Bandeira, na primeira geração. O nacionalismo, mas o nacionalismo crítico. Então há uma releitura histórica da Inconfidência Mineira, mas de forma crítica. Então não há uma passada de pano para ninguém. Muito pelo contrário, ela vai buscar ali tanto os culpados quanto aqueles que não quiseram de nenhuma forma se envolver, mesmo estando envolvidos. Não quiseram lutar ali pela libertação do Tiradentes, mesmo que se chamassem companheiros, se autodenominassem companheiros do Tiradentes. Pois bem, vamos lá então para a questão de número 9. A questão de número 9 nos traz o seguinte: leia o trecho e responda a questão. É um trecho do Campo Geral, aí Manuelzão e Miguelim, presente em Corpo de Baile, Guimarães Rosa. Lindas histórias, tanto a história do Miguelim quanto a história do Manuelzão. Aí, no caso, a FUVEST fechou aí na história do Miguelim, essa figura infantil enigmática que é o Miguelim. No dia em que Luiz Altino não foi trabalhar na roça, disse que estava perrengue. Pai teve uma hora em que quis conversar com Miguelim. Drelina, a Chica e Tomezinho tinham trazido o almoço e voltaram para casa. Pai fez um cigarro e falou do feijão das águas e de quantos carros de milho que podia vender para o seu Brás do Bião. Perguntou. Mas Miguelim não sabia responder. Não achou jeito. Cabeça dele não estava para esses assuntos. Pai fechou a cara. Pai disse: vigia, Miguelim, ali. Miguelim olhou e não respondeu. Não estava vendo. Era uma plantação brotando da terra, lá adiante. Mas direito ele não estava enxergando. Pai calou a boca, muitas vezes. Mas de noite, em casa, mesmo na frente de Miguelim, pai disse à mãe que ele não prestava, que menino bom era o dito, que Deus tinha levado para si. Era muito melhor tivesse levado Miguelim em vez do dito. Muito bem. A história
do Miguelin é uma história bem triste. O Miguelin, ele tinha uma miopia extremamente acentuada. E ele também tinha por herói o irmão mais jovem, o caçula, o Dito. E o Dito, infelizmente, morre de tétano depois de ter machucado o pezinho num caco de vidro. Então ali há essa comparação, né? O pai, Nhobero, que é um indivíduo muito rude, vai tratar o Miguelin com muito descaso e dizendo que quem deveria ter morrido era o Miguelin, não o Dito. Falar isso para uma criança, não é? E a questão da FUVEST vai explorar justamente isso. Vamos lá, então? Pois bem, estamos aí na questão de número 9. Vamos ver a subquestão A e nós temos lá. No trecho acima, o pai diz preferir Dito a Miguelin. Preencha as lacunas da folha de respostas, substituindo os termos originais por outro verbo e outro adjetivo, respectivamente, que salientem o mesmo critério de valor do pai a respeito dos filhos. Muito bem. Então tá aqui, né? Pai disse à mãe que ele não... Então vamos lá em cima para ver o original. Então tá aqui, né? Pai calou a boca muitas vezes, enfim, mas tá lá. Mas de noite, em casa, mesmo na frente do Miguelin, pai disse à mãe que ele não prestava, que menino bom era o Dito. Então aqui ele vai fazer uma comparação entre os meninos, não é? Pois bem, então pai disse à mãe que ele não prestava, que é o verbo, que menino bom, que é um adjetivo, era o Dito. Muito bem. Pediu-se que trocássemos esse verbo e esse adjetivo por outros correspondentes. Tem uma possibilidade de resposta para isso? Sim, temos sim. Vamos lá. Então, aqui partindo para a questão de número 9, nós temos: no contexto da novela Campo Geral, levando em conta a relação entre Nhobero e Miguelin, o verbo prestava poderia ser substituído também por valia, obedecia. Por exemplo, ao passo que o adjetivo bom, usado para se referir a Dito, poderia ser substituído por inocente ou ainda educado e obediente. E é por isso que o Nhobero vai dizer que preferia que o Miguelin tivesse morrido ao Dito. Então, muito triste isso para uma criança, não é? Agora, nós temos na prova a noção que é passada sobre a quase cegueira do Miguelin, não é? O Miguelin, ele sofria, então, dessa miopia extremamente acentuada. E pede-se, então, na subquestão B, reproduza uma frase do trecho que apresente uma característica de Miguelin, a qual será enfocada em tom esperançoso no arremate da narrativa. Em seguida, justifique sua escolha, né? Muito bem, tá aí. Então, o Miguelin, ele é um menino que mais tarde ele será tratado, então, da sua miopia. Inicialmente ele não consegue enxergar aquilo que o pai quer que ele enxergue. Ele não consegue fazê-lo. Mas mais tarde, então, ele será tratado por um médico da sua miopia e começará a enxergar. E isso corresponde exatamente ao momento que o Miguelin está crescendo, de forma que essa questão da visão em si, ela não se limita apenas a uma questão envolvendo a miopia acentuada do Miguelin, mas envolvendo também a sua capacidade de sua formação e a sua capacidade de enxergar as coisas com muito mais maturidade, coisa que ele ainda como criança não conseguia fazer. Pois bem, vamos lá então para a possibilidade de resposta, uma ideia de uma resposta, né? Então nós temos aí a frase:
não estava vendo, não estava vendo da ideia de que ele poderia ver no futuro, que depois ele poderia ver. Então dá uma ideia de esperança aí. Refere-se tanto à grave miopia de que sofria Miguelin, mais tarde constatada pelo Dr. Lourenço, que vai dar óculos ao Miguelin, quanto à sua ingenuidade de criança, despojada da responsabilidade de enxergar a realidade de modo verticalizado profundo. Isso ele vai fazer depois, isso ele vai fazer posteriormente. Mais tarde ele vai se dar conta de tudo aquilo que ele está atravessando na sua família, das grandes questões com as quais ele se depara, da traição da mãe, do pai que comete suicídio, do tio que se casa com a mãe, enfim, da perda, sobretudo do dito, que é o que mais afeta o Miguelin dentro dessa história. Então nós perceberemos tudo isso. Pois bem, a última questão, a questão de número 10, traz o seguinte para nós. Vamos lá então. A questão de número 10. Leia os fragmentos e responda a questão. No Minha Terra Tem Palmeiras, nome admirabilíssimo que eu vejo, há poemas excelentes e muita coisa boa. Mas como você ainda está muito inteligente de cabeça para cair no lirismo, repare que há muita coisa que é contada com memória, em vez de vivida com sensação evocada. Disso um tal ou qual elemento prosaico do dia a dia, que diminui a variedade do verso livre porque o confunde com a prosa. Todos nós temos isso. Muito bem. A partir de 1924, o Mário de Andrade ele vai começar a trocar cartas com o Drummond. Os dois foram muito amigos mesmo. E eles passam a trocar muitas cartas. Cartas, inclusive, que deixaram a crítica literária muito conhecedora a respeito do estilo tanto do Mário quanto do Carlos Drummond de Andrade. São muito amigos que eram. O jovem Drummond, ainda na década de 1920, trocando cartas com o papa do modernismo brasileiro, que era o Mário de Andrade, conhecido como Papa do modernismo brasileiro. Então, visto que abriu a Semana de Arte Moderna ali, foi um dos cabeças da Semana de Arte Moderna. E é interessante que a FUVEST não deixaria de cobrar mesmo algo relativo à Semana de Arte Moderna, já que no ano passado houve a comemoração, então, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil. Pois bem, vamos lá então para os demais textos ali e a subquestão envolvendo tudo isso. Ali logo de cara a gente anota que o Mário de Andrade, para o livro posterior que o Drummond vai publicar em 1930, seu primeiro livro, Alguma Poesia, também, assim como Gregório de Matos, assim como o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, no Gregório nós temos a poesia seleta, né? Então ali os poemas escolhidos do Gregório de Matos Guerra, Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, o Manuelzão e Miguelin do Guimarães Rosa. Então, Alguma Poesia também é objeto de cobrança das obras literárias da FUVEST aí para o ano de 2023. Muito bem. O Mário de Andrade, como um grande perseguidor então, né, um guerreiro em prol da identidade nacional brasileira, ele vai sugerir ao amigo Carlos Drummond de Andrade que use o título Minha Terra Tem Palmeiras para o seu primeiro livro, que o Drummond publicaria 6 anos depois, ou seja, em 1930, e o Drummond vai dar o nome de Alguma Poesia. Muito bem. Mas o Mário já percebe que o Drummond é reticente em relação a esse título aí, já pronto, dado pelo Mário de Andrade. É como se o Mário quisesse, por intermédio do Drummond,
construir uma outra visão de Brasil, levando em conta elementos críticos, prosaicos, enfim, né? Aquilo que os modernistas chamavam muito bem de nacionalismo crítico. Vamos ver então como que a questão ela se comporta. Voltemos a ela. Aí eu tenho, texto 2, a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, um trecho. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Canção do Exílio, escrita pelo Gonçalves Dias, em Portugal, com saudades do Brasil, elegendo palmeiras e sabiá como metáforas, como símbolos, então, tanto da nossa flora quanto da nossa fauna, belas. O texto de número 3, nós temos Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos, Paris, a Torre Eiffel, alastrada de antenas como um caranguejo, os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então está indo alguma poesia. Então nós temos 3 textos. A Carta do Mário de Andrade, a Carlos Drummond de Andrade, recolhida em A Lição do Amigo, muito bem, as cartas recolhidas. Nós temos no texto 2, dos primeiros cantos, então, Canção do Exílio do Gonçalves Dias, e no texto 3, o texto pertencente a alguma poesia, matéria da FUVEST, livro cobrado na lista de livros da FUVEST do ano de 2023. Pois bem, a subquestão A da última questão, a questão 10, traz o seguinte: embora tivesse grande respeito pelas ideias de Mário de Andrade, Drummond não aderiu sem reservas ao nacionalismo literário do amigo. Isso pode explicar a troca do título do livro Minha Terra Tem Palmeiras por alguma poesia? Será que faria diferença? Comente a sua resposta. Então nós veremos que vai fazer diferença sim. Nós veremos essa diferença. E vamos lá notar então como que essa diferença ela ocorre. Então na questão 10 nós temos: o projeto de Mário de Andrade era amplo e profundo. Mário fez um grande estudo a respeito da nacionalidade brasileira, do folclore, da língua falada pelo povo. Mário buscava um nacionalismo crítico por meio da valorização de elementos verdadeiramente, tipicamente nacionais, deixados de lado pelo romantismo, como, por exemplo, a fala do povo brasileiro simples e também o seu folclore. Embora respeitasse o amigo, Carlos Drummond de Andrade ultrapassa o limite da busca incansável de uma nacionalidade tipicamente brasileira. O Drummond foi além. O poeta itabirano, há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Itabira, essa recordação presente sempre na mente do Drummond. Logo em seu livro inicial, buscava um olhar analítico e crítico sobre o ser humano em si, e não só sobre o brasileiro, o que o fez deixar de lado o título Minha Terra Tem Palmeiras, em que o minha localiza demais o eu, lírico, como pertencente apenas tão somente ao Brasil, mas não como um indivíduo do mundo, não é? Não como um cosmopolita. Esse título que o Drummond julgava excessivamente utópico e localizado para o olhar impiedoso e universal que ele tinha, que o Drummond tinha. Por isso, preferir o aparente título
despretensioso alguma poesia. Poesia qualquer, uma poesiazinha aí que eu fiz, né? Enfim, e estou lançando esse livro. Aparente despretensão do Drummond, em que o tom depreciativo aparece logo no primeiro texto do livro Poema de Sete Faces. Quando nascia um anjo torto, desse que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Começa então a falar dos grandes problemas humanos, dos problemas existenciais humanos ali, então, que o Drummond ele trata muito bem na sua obra, né? Pois bem, voltando lá para a questão, nós temos a subquestão B. De acordo com Mário de Andrade, o senso crítico afasta Drummond da poesia mais sentimental. E isso é verdade. A partir dessa nota, analise a diferença entre a visão romântica da Canção do Exílio e a visão moderna de Europa, França e Bahia. Também muito tranquila essa questão de resolvermos, né? E vamos lá, direto para a resposta, então. O poema Canção do Exílio, ainda hoje, é um símbolo do nacionalismo desmedido dos românticos brasileiros, que tinham nas palmeiras e no sabiá representações da beleza da nossa flora e da nossa fauna, respectivamente. Muito bem, ainda hoje é um símbolo nacional. Versos da Canção do Exílio estão no hino nacional brasileiro. Em Europa, França e Bahia, poema do Drummond, o eu lírico drummondiano vislumbra exotismos. Está lá na Europa, né? Vislumbrando exotismos, quase que numa espécie de pesadelo, sonho misturado com pesadelo, diante de tudo aquilo que ele está vendo. Algumas coisas para ele aparecem de forma depreciada, ele diz que ele se enjoa daquilo que ele está vendo. Mas logo ele acorda para a realidade tediosa do também nacionalismo desenfreado dos românticos brasileiros. Ele está lá tentando se recordar da Canção do Exílio. Não é? Poema que esse mesmo eu lírico esqueceu-se dos versos. Ele já não se lembra mais dos versos. Tentando recordar a Canção do Exílio, ele não se lembra mais dos versos. O que sobra é, pois, uma lembrança nada sentimental. Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, né? É como se não se importasse tanto. Nada sentimental e ainda irônica frente à realidade brasileira. Muito bem, que o Drummond queria explorar outras questões, então, em relação ao Brasil. O Drummond, que vai ser muito crítico em determinados momentos ao tratar da realidade nacional, ao tratar de questões políticas, ao tratar de questões sociais. Muito bem, então essa foi a correção da prova da FUVEST, segunda fase, a prova de literatura do ano de 2023. Quero agradecer a todos e dizer novamente, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, a sua pergunta para que eu possa respondê-la, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até mais.